acomodando aí para iniciar essa belíssima apresentação, sem dúvida alguma, do professor Dr. Medina. Tudo bem, doutor Elton Velasco? Tudo bem, meu presidente. Muito feliz por esse nosso grupo de estudo hoje, pela presença do Dr. Marcelo Henrique, presidente da OAB aqui em São José do Rio Preto, professor e doutor Henri Atic, o vice-presidente, os demais colegas. Vejo bastante gente, Dr. Francisco Eudes, Dr. Tiago Grande, que foi nosso expositor no grupo de estudo, né? No último grupo de estudo que teve de processo civil, que nós falamos de um tema tão polêmico, né? Um tema aí que deixou, acho que, bastante gente com uma pulga atrás da orelha, que é a citação pelos meios eletrônicos, né? Tivemos algumas opiniões divergentes e que foi muito legal. O Dr. Tiago falou muito bem sobre o tema. Fico muito feliz, porque já estamos com 51 pessoas nesse grupo de estudo, 52 pessoas nesse grupo de estudo, para debatermos um pouquinho sobre o processo civil. E hoje, né, um dia especial. Você tem um negocinho? Uma tomada aí? Deixa eu só. Então joga aí, Jéssica. Vai passando. Silenciar o microfone. Vai dar com esse cabeção aí? O Luke, dá uma olhada pra gente. O William dá uma controlada para nós nos microfones, por favor. E o pessoal não para de entrar. Estou aqui aceitando todo mundo, não para de chegar convite. E hoje recebendo o professor Medina, né? O professor Medina dispensa comentários para quem gosta do processo civil, da matéria. Então, agora, 7 horas, acho que podemos começar, né, doutor Marcelo? Você é o nosso coordenador da Comissão de Processo Civil, meu querido. Você que tem toda a nossa liderança aí nesse momento, nessa reunião. Bacana, 58 pessoas, muito legal. Vamos lá. Pessoal, boa noite. Meu nome é o Elton Velasco, sou coordenador da Comissão de Processo Civil da nossa querida OAB São José do Rio Preto, Estado de São Paulo. Acredito que essa pandemia tem feito nós mudarmos o jeito de estudar e trabalhar, e por esse meio, né, meio que a OAB, através do Dr. Marcelo, Dr. Henri e todos os membros da comissão, da diretoria, que foram atrás para que esses grupos de estudos que eram realizados presencialmente, que eles não fossem parados, né, que o estudo continua. Nós temos, o Dr. Marcelo pode falar, acho que mais de 90 comissões, né, então não há desculpa para não estudar, né. E hoje eu apresento, né, que dispensa apresentação, mas vamos lá, mero formalismo, o Dr. Medina, professor, doutrinador. Confesso que estou um pouco nervoso, né? Estou um pouco nervoso porque, para mim, é uma emoção muito grande ter alguém de renome, né, nacional no nosso grupo de estudo, né? Falei com o Dr. Medina pelas redes sociais, ele prontamente respondeu, assim, aceitando o convite, acertamos as datas, tudo. Até, né, professor Medina, o professor perguntou como que seria? Seria uma palestra? Seria uma live? Falei, professor, é um bate-papo. Né? Então, assim, deixo aqui aberto para todo mundo participar, né? O professor Medina tem algumas doutrinas, meu entendimento, um dos melhores códigos de processo civil comentados, né? Utilizei ele na pós-graduação lá na PUC em São Paulo, e o código antigo já era muito bom. O código atual, então, é melhor ainda. Então, fica aqui a minha dica de doutrina. Tem também a doutrina da Constituição Federal comentada,
tem diversas doutrinas que vale a pena ter na estante. Bom, falando sobre o tema, né, o professor Medina é referência nacional no recurso especial, recurso extraordinário, participou da comissão, né, do novo CPC, então podemos falar que nós estamos aqui com um dos criadores do CPC ali, que ajudou na formatação ali e tudo mais. Então, desde já eu agradeço, professor, pela disponibilidade, né? Pela disponibilidade, por tirar um tempinho para bater um papo com o pessoal aqui de São José do Rio Preto. É um tema tão importante, né? Vejo outros professores aqui na live, e é um tema tão importante que eu que leciono processo civil e dou essa parte de recursos, acaba tendo alguns questionamentos a respeito da admissibilidade do recurso especial e do recurso extraordinário, né? No anteprojeto do novo CPC, tinha alguns detalhes, né? Alguns detalhes que falavam sobre, a admissibilidade do recurso especial extraordinário será feito direto lá em cima. E aí teve muita discussão, divergência, o código foi promulgado e já houve uma mudança. Então, queria passar a palavra para o professor Medina, né, pós-graduado, mestre, doutor, titular da faculdade, lá no Paraná. Então, assim, doutor Medina, fique à vontade, estamos aqui num bate-papo entre colegas, e estamos muito felizes por ouvir o senhor. Ô Elton, doutor Elton, só um pequeno, pela ordem, só um minutinho. Eu só queria dar as boas-vindas ao professor Medina, né, em nome da nossa subseção. Nos sentimos honrados em recebê-lo aqui, ainda que virtualmente. Claro, seria muito melhor se estivéssemos presencialmente. Já fica aqui o nosso convite. Não sei se o doutor já conhece a nossa calorosa São José do Rio Preto. Esteja bem-vindo. E estendo os cumprimentos por todo o trabalho, por toda a dedicação à advocacia, ao ensino jurídico. E faço isso em nome da nossa diretoria, que hoje temos aqui também o doutor Henrique Atic, nosso vice-presidente aqui na subseção. Então, professor Medina, seja bem-vindo. E quero cumprimentar todos os colegas advogados e advogadas aqui. Nós temos aqui, professor Medina, como o doutor Elton falou, nós já estamos passando de 80 comissões de advogados nessa subseção que conta com mais de 6.000 advogados, e nós temos vários coordenadoras dessas comissões aqui presentes para ouvir. Muito obrigado por ter aceito o convite da nossa comissão, em nome do Dr. Elton Velasco, e seja bem-vindo sempre aqui em São José do Rio Preto. Muito obrigado. Olá, boa noite a todos. O áudio está bom? Está ótimo. Boa noite a todos. É, para mim, um motivo de muita alegria estar aqui participando dessa reunião com vocês. Eu agradeço as gentis palavras do Dr. Marcelo Henrique. É também um motivo de alegria para mim estar aqui. Eu digo com sinceridade que eu preferiria estar aí presencialmente, mas como nesse momento isso não nos é viabilizado, a gente faz o que a gente pode. Saúdo também o vice-presidente, Dr. Henrique Atic, e agradeço a gentileza do convite pelo querido Elton Velasco. Ele lembrava, ele foi meu aluno no curso de especialização, salvo engano, Elton? Isso, na PUC. Na PUC em São Paulo, né? Isso. Já faz bastante tempo, hein? Porque eu parei, houve um tempo da minha vida que eu deixei de viajar e eu acabei parando de dar aulas lá. Eu nem lembro quando foi a última aula que eu dei lá. 2011, 2012. Ixi, faz tempo mesmo, né? Bom, é uma alegria muito grande, pessoal, estar aqui. Eu só queria fazer uma pergunta, Welton. O pessoal vai fazer pergunta oralmente ou eles vão fazer pergunta aqui no bate-papo? Porque tem aqui do ladinho, dá para fazer pergunta também por escrito, né?
Fica a seu critério, professor. Se o senhor preferir ir pelo bate-papo, e aí o senhor vai lendo e a gente vai comentando e Tá. fique à Pode ser vontade. do jeito que vocês quiserem. Para mim, eu vou me adaptando aqui às necessidades ou à conveniência de vocês, tá bom? Foi como eu falei, isso daqui é um bate-papo. Até o senhor perguntou se ia ser no formato palestra, live. Então, eu gosto de falar que isso daqui é um grupo de estudo. Então, todo mundo. Eu acredito que esse tema de recurso especial e extraordinário deixa todo mundo aí com um certo receio, né? Então, assim, no dia a dia, todo mundo tem muitas dúvidas. A questão dessa admissibilidade, súmula 7. Então, é isso aí. E a interposição do agravo. Então, vamos deixar aberto para todo mundo participar e, ao final ou durante, o senhor fica à vontade para responder. Tá. Então, vou fazer o seguinte, se vocês me permitem, eu vou começar a conversar um pouquinho sobre os fundamentos dos dois recursos extraordinário e especial, embora eu vá acabando, a gente vai acabar focando, digamos, no recurso especial. Porque o recurso especial é mais empregado por todos nós no nosso dia a dia, né? E o recurso extraordinário um pouco menos. A gente vai falar um pouco sobre isso, então. Eu vou citando aqui uma experiência pessoal que eu tive há poucas semanas no escritório. Um colega advogado nos procurou para que nós acompanhássemos um recurso especial que havia sido interposto por ele, né, pelo colega advogado. E ele disse que já estava tudo pronto, que a questão era só acompanhar o recurso especial, que já estava ali aguardando a admissibilidade na presidência do tribunal local. E quando nós fomos fazer um exame da petição do recurso especial, afinal de contas, a gente teria que preparar memoriais, a gente teria que preparar material para entregar ali à presidência do tribunal local. Nós percebemos que a petição de recurso especial ela era muito parecida com a petição do recurso de apelação que os colegas haviam interposto naquele caso, sabe? Eu me lembro sempre de uma palestra que eu ouvi faz muito tempo, um pouquinho antes de eu defender minha dissertação de mestrado, em 97, eu me lembro de uma palestra que eu ouvi em que um ministro do Superior Tribunal de Justiça, ele dizia que era muito comum os colegas, nossos colegas advogados, né, ele se referia à atividade dos advogados, eles elaborarem uma petição de recurso especial como se tratasse de uma petição de apelação, né? Então, questionando as provas produzidas, que as provas conduziriam a uma outra conclusão diferente da que chegara o acórdão, né? Que deveria ser levado em consideração o depoimento da testemunha A e não o depoimento da testemunha B. Um outro caso também que chegou ao nosso escritório recentemente, né? O recurso especial discutindo questões de direito local, normas do Estado, né? Então, muita gente, me parece, veja, eu tenho certeza de que o nível da comissão é elevadíssimo e talvez alguma das coisas que eu estiver falando aqui para vocês é algo muito básico, mas eu acho que esses dois exemplos servem de pressuposto para a nossa análise aqui. Muita gente lida com o recurso especial como se ele fosse um recurso de apelação ou trata os tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, como se eles desempenhassem a mesma função que é a função de um tribunal local, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça do Paraná, Tribunal Regional Federal da terceira região, que é a região aí de vocês, ou da quarta região, que é a nossa aqui. Na verdade, seja os tribunais superiores, seja esses dois recursos que são dirigidos a esses tribunais superiores, eles têm um papel bem diferente no direito brasileiro, né? Então, muito do que, às vezes, a gente vê nos eventos de que a gente participa, os colegas reclamando da jurisprudência defensiva dos tribunais superiores, e tem mesmo muita jurisprudência defensiva, sem dúvida alguma, mas muito do que às vezes a gente reclama, me parece, tem a ver com o fato de a gente não compreender para que é que servem esses tribunais e esses recursos, né? Então, por exemplo, é muito comum as pessoas reclamarem da súmula 7 do STJ. A súmula 7 estabelece que para reexame de fato, de prova, não cabe recurso especial, né?
ela corresponde a uma outra súmula do Supremo Tribunal Federal que tinha a mesma, que adotava ou manifestava a mesma orientação. Mas por que é que não se admite recurso especial para se discutir questão de fato? Né? Você, Elton, que dá aula na faculdade, certamente os alunos às vezes chegam com essa questão a você, né? Por que eu posso discutir isso numa apelação e não posso discutir isso num recurso especial? Fundamentalmente porque o STJ, ele existe no direito brasileiro, assim como existe o Supremo Tribunal Federal, mas o Supremo Tribunal Federal com algumas peculiaridades marcantes, que a gente pode até falar depois, mas o recurso especial existe com o propósito de propiciar a uniformidade da inteligência da norma federal em território nacional. Esse me parece, é o ponto de partida para que nós compreendamos, seja o modo como trabalhar com recurso especial para o STJ, seja o modo como devemos trabalhar com recurso extraordinário para o Supremo, muito embora, reitero aqui, quanto ao recurso extraordinário, o papel do Supremo Tribunal Federal, há várias peculiaridades de que poderemos tratar na sequência, né? O antigo recurso extraordinário, que foi concebido no direito brasileiro ali no final do século XIX, veja, há muito tempo, ele foi, digamos assim, copiado ou teve como modelo, né, sobretudo algo que existia no direito norte-americano, uma figura, inclusive, interessante, que se a gente pega os primeiros textos que trataram do que viria a ser o nosso recurso extraordinário aqui no direito brasileiro, trata-se de uma tradução ipsis literis da regra que existia no direito norte-americano de então. E havia também algo parecido no direito argentino, que também se espelhou no direito norte-americano, né? Qual era a reclamação que havia entre nós aqui naquela época? A disparidade de interpretação da lei federal, da norma federal, nos tribunais dos estados. Então, o tribunal da Guanabara, por exemplo, né, interpretava, que era depois do Rio de Janeiro, interpretava uma mesma regra de direito federal de um modo diferente do que interpretava o Tribunal de Justiça, por exemplo, de São Paulo. E assim sucessivamente para o resto do Brasil. Então, eles perceberam naquele contexto que era necessário criar um recurso para viabilizar a uniformidade da inteligência da norma federal, né? Então, vejam, se nós compreendemos isso, nós já percebemos de cara que, veja, primeiro, não cabe recurso especial e também extraordinário para discutir fatos. Então, se a prova foi bem ou mal analisada na instância local, né? Se a prova foi bem ou mal examinada pelo juiz de primeiro grau ou pelo Tribunal de Justiça do Estado, esse é um tema que eu não posso veicular no meu recurso especial. E isso não é jurisprudência defensiva, né? Isso é assim porque esta é a função do Tribunal Superior e esta é a função, portanto, a função que o Tribunal Superior desempenha ao julgar o recurso extraordinário ou ao julgar o recurso especial, conforme o caso, né? Isso é interessante, eu não estou falando isso apenas para dar conselho, entre aspas, para os colegas, para quando os colegas elaboram um recurso especial, mas também para quando os colegas apresentam contra-razões de recurso especial, né? Porque os colegas vão perceber que, não raro, do outro lado, alguém vai elaborar uma petição de recurso especial como se fosse uma apelação, como se fosse um Ctrl-C, Ctrl-V, né, do recurso de apelação. E vejam, se eu percebo isso, e se eu compreendo que essa é a função do STJ, e, portanto, o STJ desempenha essa função através do recurso especial, eu já vou preparar a causa para que essa questão federal ela fique plantada no acórdão, né? Os argentinos, aliás, para aquilo que a gente chama aqui de pré-questionamento no Brasil, eles chamam de planteamento, né? Ou seja, de plantar mesmo a questão, né? Então você vai semeia a questão, você aduba o solo, você rega com água de vez em quando para que a questão seja bem enfrentada no acórdão, para que isso viabilize a subida do teu recurso especial depois, né? Isso também já nos traz para uma outra questão, porque muita gente diz assim, poxa, mas por que o acórdão tem que falar sobre o tema para que caiba o recurso especial?
Então, por que o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, eu tenho a impressão de que a maior parte dos colegas que estão nos assistindo é de São Paulo, por que o Tribunal de Justiça de São Paulo tem que ter falado sobre o artigo 401 do Código Civil para que caiba o recurso especial? Ora, isso é necessário porque a função do STJ vai ser uniformizar a interpretação do dispositivo de lei federal, que no caso é o artigo 401 do Código Civil. Então, se o tema não tiver sido examinado pelo tribunal local, né, não adianta eu levantar o tema pela primeira vez, né, no recurso especial. Por quê? Porque não terá havido uma má interpretação de um dispositivo de lei federal. Olha, o Paulo Neves está do Rio Grande do Sul, está participando da reunião, viu, Elton? Né? Então, vejam, se o tema de direito federal infraconstitucional, no caso, né, para o STJ, não tiver sido examinado pelo acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, não se abre espaço para a atuação do STJ. Né? Veja, reitero aqui, há jurisprudência defensiva? Há. E, inclusive, os ministros não raro assumem isso. Os juízes dos tribunais superiores, às vezes, eles dizem isso com todas as letras. Eles mesmos assumem isso. Mas uma coisa é eu reclamar da jurisprudência defensiva, criticar a jurisprudência defensiva, tentar com o meu trabalho, no meu caso eu sou advogado, tentar com o meu trabalho superar a jurisprudência defensiva. Outra coisa é eu não compreender esses dois pontos que eu mencionei até aqui, que me parecem são essenciais. Então, se eu não entendo para que o recurso especial, e assim também o STJ, foi concebido no direito brasileiro, eu não vou conseguir elaborar o recurso especial e eu vou cair naquela armadilha de fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Certamente os colegas que estão aqui no grupo agora, estamos aqui em 85 pessoas, né, participando da live, certamente os colegas já viram isso, né? Em cima da hora, em cima do prazo, alguém vai lá e copia as razões de apelação, só muda o nome para recurso especial e, na verdade, não vai dar certo. Né? Não vai dar certo. E eu percebo que esse é um equívoco comum e decorre, no mais das vezes, da não compreensão da função desempenhada pelos tribunais superiores, ou pelo Supremo Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, e função que eles desempenham com o julgamento desses dois recursos. Né? O Elton, quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer pergunta? Porque senão só eu falo e fica chato. Né? O pessoal fica enjoado. Não, eu acho que é bem por aí mesmo, professor. É a questão que eu vejo e o que eu falo muito para meus alunos também, nessa questão do recurso especial extraordinário, é exatamente sobre isso. Não é uma apelação. Isso nós precisamos deixar muito claro, sabe? Parece que é algo básico, mas as pessoas acabam caindo na súmula 7, né? E olha, meu recurso não subiu. Mas espera aí, por que não subiu? Porque você está querendo discutir em matéria de as provas. Então, existem outros meios processuais para questionar isso. Agora, o que eu vejo muito, eu acho que é bem por aí mesmo, professor. As pessoas reclamando que o recurso não sobe, só que acaba utilizando a mesma técnica da apelação para o recurso especial e o extraordinário também. Então, dificilmente o recurso vai subir, de fato, dificilmente o recurso vai subir. Porque você não está atacando a matéria ali infraconstitucional ou constitucional. Né? Então, de fato, não vai subir o recurso se a sua alegação for a mesma da apelação. Sim. Né? Então, é bem interessante deixar claro isso, porque um recurso especial, ele não é feito em alguns minutos. Não sei se o senhor concorda, né, professor? E os demais também, o doutor Marcelo Henrique, não sei se um recurso especial não é feito em alguns minutos, eu diria que nem em alguns dias. Tá? Esses
que são feitos em um dia ou em alguns minutos, é Ctrl+C, Ctrl+V da apelação para ver se cola. Né? Então, eu acho que é bem interessante esse ponto que o senhor tocou, porque, de fato, a técnica é completamente diferente. É verdade, Elton. Agora, veja, eu acho que isso vem muito de problemas que não raro a gente tem na faculdade, né? Porque eu já vi colegas dizendo assim, mas na faculdade essa matéria, recurso extraordinário e recurso especial, fica para o final do ano letivo ou final da disciplina, falta tempo. Não faz parte do dia a dia de todos os advogados, né? A atuação dos tribunais superiores, a gente sabe disso também. E às vezes o colega se coloca na contingência de elaborar as razões de recurso especial sem estar habituado a isso, né? Então, encontros como esse, me parece que são úteis para a gente conversar sobre... Aliás, eu tenho gostado muito de participar dessas lives, desses encontros, reuniões assim, porque me parece que isso é bacana, porque a gente vai vendo as dificuldades que os colegas e as colegas enfrentam no seu dia a dia, né? Porque às vezes a gente escreve livro, dá palestra, etc., e a gente vai se perdendo, vamos dizer assim, né, daquilo que está ali mais rente no nosso dia a dia, né? No meu caso, nem tanto, porque eu também advogo, então eu vejo isso, né, eu sofro isso na carne, né? Aliás, hoje em dia, por conta dessa questão relacionada à Covid-19, os tribunais superiores, eles estão atuando de maneira remota também, né? Fazendo julgamentos virtuais, julgamentos por meio eletrônico, etc. Eles intensificaram isso, né? Isso foi intensificado pelos tribunais superiores. E, embora isso, por um lado, possa significar para muitos um avanço, né? Então, eu digo assim, olha, agora eu consigo fazer sustentação oral sem sair do meu escritório ou sem sair de casa, por exemplo, né? Mas, por outro lado, também criou outras dificuldades de acesso aos tribunais superiores. Então, a gente tem visto muita reclamação de colegas advogados que não conseguem fazer uma entrega de memorial a um ministro, por exemplo. Às vezes eu tenho uma causa complexa e eu precisaria entregar um memorial, explicar alguma coisa, né? E, no máximo, eu consigo enviar isso por e-mail, né? Então, essa conversa, mas ainda que realizada por vídeo, por exemplo, acaba restando inviabilizada, né? Então, se por um lado esse movimento que a gente está acompanhando aí derivado digamos, dos meios eletrônicos que tiveram que ser por nós empregados por conta desses problemas todos, né? Por outro lado também, isso acabou criando novas dificuldades, né? Então, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal tem um método diferente de julgamento dos recursos extraordinários pela via eletrônica, né? Diferente do Superior Tribunal de Justiça. Então, o regimento interno do Supremo prevê uma coisa, o regimento interno do STJ prevê outra. Mas eu acho que se a gente tentar esclarecer esses pontos que a gente está colocando aqui, né, já vai ser de grande ajuda para todos aqui, né? O Elton, chegaram aqui algumas perguntas. Fique à vontade, pode. Será que a gente vai comentando as perguntas ali? Lógico, lógico. Podemos começar. Ó, o Valdecir, inclusive, falou esclarecedor, porque o recurso especial quase nunca é aceito. Né? Porque demanda um outro tipo de técnica da apelação. A matéria é completamente diferente. Né? E aí o Dr. Paulo perguntou como garantir o distinguish quando o tribunal local nega-se a examinar com esteio a súmula 7. Vamos falar disso, né? Que ele está falando de distinção aqui, né? Sim. É muito boa pergunta do Paulo. É um gaúcho que está aqui nos acompanhando, né? Veja, primeiro, se eu quiser fazer com que suba um recurso especial para discutir questão de fato, pura e simples questão de fato, então, por exemplo, a divergência entre as testemunhas sobre a velocidade que se encontrava o veículo no momento do acidente. A testemunha A diz que se ultrapassou o sinal vermelho e a velocidade era superior a 60 km por hora. A testemunha B disse que não,
que se passou o sinal verde e o veículo estava lento, no máximo a 40 km por hora. Isso é uma questão de fato. Saber como o fato aconteceu, né? Que horário aconteceu, se a pessoa estava triste, estava alegre, etc. Né? Se a pessoa ficou triste, não ficou, ficou chateada, se para fins de verificação de danos morais, por exemplo, isso é muito comum. Né? O recurso especial chega no Superior Tribunal de Justiça e o STJ diz, não, para verificar se houve dano moral, eu teria que verificar as provas, portanto, não cabe recurso especial por conta da súmula 7. Então, esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, a questão de direito puro e simples, né? Então, quando eu estou diante do modo de interpretação de uma regra de direito federal ou de uma regra constitucional, né? Eu acho que alguém aqui chegou a perguntar, não vou conseguir ver agora, mas alguém chegou a dizer o seguinte, mas nesse caso, sim, demonstração da divergência, Renato Librelon, né? Que falou da demonstração da divergência. Né? Como é que a gente demonstra a divergência? Eu já vou passar aqui, mas eu já adianto que se está no parágrafo 1º do artigo 1029. Já passo ali nele. Né? Então, veja, eu vou demonstrar que o Tribunal de Justiça de São Paulo adota uma interpretação diferente da interpretação adotada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ou Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ou Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que entrou aqui um catarinense agora também, o Leonardo Beduski, né? No grupo, né? Então, vejam, aí eu estou diante de interpretação de direito mesmo, né? De questão de direito mesmo. Agora, outra é a situação, e me parece que é algo que nós, como advogados, a gente pode tomar cuidado para fazer essa questão ser assim apresentada, que é aquilo que a jurisprudência também chama, a doutrina e a jurisprudência chamam de qualificação jurídica do fato. O que é a qualificação jurídica do fato? A qualificação jurídica do fato sucede quando não há controvérsia sobre os fatos, né? Ou seja, não há dúvida de que, voltando àquele exemplo anterior ali, não há dúvida de que o veículo se encontrava a 100 km por hora. As testemunhas estão de acordo em relação a isso. Né? A prova pericial também atesta isso. Né? O veículo estava a 100 km por hora. A questão que se coloca é, isso é de acordo com a lei ou isso não está de acordo com a lei? Isso é a qualificação jurídica do fato. E a qualificação jurídica do fato é uma questão de direito. Né? Então, eu tenho que distinguir o que é questão de fato, né? Saber como o fato aconteceu, isso é questão de fato. Né? Eu tenho que saber o que é questão de direito, que muitas vezes é uma questão de direito pura mesmo, né? Não tem, sobretudo no âmbito do direito tributário. Eu vi agora há pouco, numa das carinhas aí, eu vi alguém escrito assim, advocacia pública, né? Então, quem atua no âmbito do direito tributário, com muita frequência, vai se deparar com questões de direito, né? E outra situação é a qualificação jurídica do fato. No que diz respeito à qualificação jurídica do fato, nós temos um trabalho adicional que normalmente nós vamos desempenhar nos embargos de declaração, né? Em complemento ao que já tivermos feito em apelação e contra-razões de apelação, para que o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, ele faça a descrição fática de maneira perfeita. Porque se a descrição, o quadro fático não tiver sido descrito de maneira clara no acórdão recorrido, o STJ também vai encontrar argumentos, encontrar razões para não admitir o recurso especial. Uma coisa importante, eu falei do pessoal que atua no âmbito de direito tributário, né, da advocacia pública é muito comum, etc. Não raro, questões de direito tributário têm a ver com direito local. Né? Então, há tributos locais, tributos municipais, tributos estaduais. Nesses casos, muito dificilmente vai caber recurso especial ou recurso extraordinário, salvo se você conseguir plantar, né, desde logo, na verdade, quanto antes, né? Tem um professor paulista chamado Antônio Carlos Marcato, certamente vocês já ouviram falar dele, eu tenho muita admiração por ele, e ele falava muito lá atrás, eu lembro dele falando assim, que a parte deve pré-questionar a questão quanto antes, suscitar a questão quanto antes. Então, quanto antes no processo eu puder demonstrar que ali está em jogo não a interpretação, apenas a interpretação de um dispositivo de lei municipal, por exemplo,
mas que ali está havendo violação à lei federal também, quanto antes eu puder fazer isso, melhor, para viabilizar o exame dessa questão de direito federal pelo tribunal. E daí, então, uma vez tendo sido examinada a questão, né, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, por exemplo, aí, então, será admissível recurso especial sobre essa questão. Não sei se eu consegui responder a questão aqui do Paulo Neves. Passamos para outra? Eu acho que vai ficando mais dinâmico assim, né? Sim, sim, pode ser. Vamos passar para outra. Inclusive, professor, eu estou vendo algumas questões aqui, alguns questionamentos, falando sobre igual o João falou aqui, o João Rafael falou por último, né? Como ultrapassar a admissibilidade do tribunal local? Então, assim, e aí nós entramos, né, novamente aqui no tema do nosso bate-papo, que a admissibilidade, porque eu estou vendo as dúvidas aqui, né, os questionamentos dos colegas, e me parece que o grande problema é realmente a admissibilidade, né, porque como nós sabemos, o recurso especial e o extraordinário, eles são interpostos no tribunal de origem, né? Então, eles são interpostos nos tribunais para fazer aquela questão. Ué, mas não vai subir com base na súmula 7, mas espera aí, admissibilidade. Como que fica? Porque eu estou tentando fazer um resumo aqui das colocações, né? Porque muita gente fica com esse problema. Como? Com essa dúvida, né? Como fazer subir? E outra, o tribunal de origem, ele fazer admissibilidade, né? O tribunal de origem, ele fazer essa admissibilidade. E aí eu já entro na segunda parte daquele nosso tema, né? Se o senhor puder falar um pouquinho para nós sobre isso também, porque muita gente, eu diria que todos nós, né, sentimos na pele o problema da súmula 7. Porém, o primeiro passo nós já debatemos. Que é a técnica é diferente do recurso especial para apelação. Beleza. Agora, e essa admissibilidade, professor, ela acaba ficando no tribunal de origem, mas aí uma questão que eu trago, eu vejo alguns alunos e ex-alunos aqui também presentes, e sempre surge essa pergunta quando eu ensino o agravo do artigo 1042, porque eu falo, olha, o tribunal de origem faz admissibilidade. Só que se você interpõe um agravo lá do 1042, ele acaba subindo, né, após o contraditório. E toda turma, alguém pergunta, professor, mas se vai subir direto, por que então o tribunal de origem mantém esse juízo de admissibilidade? Uhum. Muito bom. Eu estou vendo aqui, inclusive, o Elton, que as questões que estão ali na sequência, do Paulo, Marilza, João Rafael, tem a ver já com essa questão, com a interpretação do artigo 1030 do CPC. Né? Um sobre reclamação, outro sobre o agravo do 1042, ou sobre qual é a atividade que a presidência do tribunal local pode desempenhar, né? Só uma coisa que eu achei engraçada aqui, que o Davi De Martini falou, que súmula 7 não passa nem Covid no STJ, né? Essa foi boa. Bom, então vamos falar um pouquinho aqui sobre esse artigo 1030. Será que eu consigo compartilhar a tela aqui, Elton? Eu vou tentar. O William, o nosso colaborador, acho que ele tem... Oi, William, se puder dar uma força para nós, eu não sei se ele autoriza, eu não sei como funciona esse compartilhamento de tela. Já está disponível já, doutor Medina. Ah, tá bom. Então eu fiz aqui. Então eu vou colocar na tela para a gente conversar rapidinho, e daí eu já volto com a minha imagem mesmo. O artigo 1030 do Código de Processo Civil, tá certo? Daí a gente vai conversando aqui um pouquinho sobre ele. E ele realmente, esse dispositivo, é um dispositivo bastante complexo. Bom, em primeiro lugar, pessoal, vejam aqui que o artigo 1030 do Código de Processo Civil, ele tinha uma redação quando o Código de Processo Civil foi aprovado, certo?
diferente da redação que ele acabou ganhando após a alteração da Lei 13.256 de 2016. Certo? Então, inclusive o Elton comentou isso bem no começo da nossa reunião aqui, que de acordo com a redação original do Código de Processo Civil de 2015, o recurso extraordinário e o recurso especial seriam interpostos perante o tribunal local, mas subiria diretamente para o STJ e para o Supremo Tribunal Federal, conforme o caso, independentemente de juízo de admissibilidade na instância local. Aconteceria algo muito parecido com o que acontece na apelação, que, de acordo com o CPC de 2015, eu interponho a apelação perante o juízo de primeiro grau, que determina a remessa dos autos ao tribunal, sem o juízo de primeiro grau fazer juízo de admissibilidade. Veja, e por que a comissão que elaborou o anteprojeto do CPC, e isso acabou sendo seguido durante a tramitação do projeto no Congresso Nacional, por que se adotou esse ponto de vista de não haver juízo de admissibilidade na instância local? Naquela época, veja, estamos falando aqui de 2009, um pouquinho mais de 10 anos atrás, que foi quando a gente elaborou o anteprojeto, inclusive alguns ministros dos tribunais superiores diziam isso para a gente, sabe? Disseram isso, olha, perde-se muito tempo, muita gente trabalhando nos tribunais locais para só fazer essa admissibilidade. Melhor centralizar nos tribunais superiores para que isso seja mais agilizado, digamos assim. Mas, quando o CPC foi aprovado, os ministros tinham daí então uma outra opinião. Eles disseram assim, não, dessa maneira aqui que o Código de Processo Civil foi aprovado, o que a gente vai ter é um aumento muito grande de processos nos tribunais superiores. Então, ao invés disso ajudar a atuação dos tribunais superiores, isso vai atrapalhar a atuação dos tribunais superiores. Então, esse texto da redação atual do artigo 1030 nasceu do trabalho do pessoal dos tribunais superiores. Eles que elaboraram as sugestões, encaminharam ali ao Congresso Nacional e o Congresso Nacional deu o andamento do projeto de lei. Agora, percebam como é que ficou o artigo 1030 do Código de Processo Civil após a alteração. A gente vai ter que distinguir aqui duas figuras, vamos ficar aqui em duas figuras da atuação desempenhada pela presidência ou vice-presidência do tribunal local, do tribunal recorrido. Porque, veja, é a presidência ou vice-presidência do tribunal recorrido que vai realizar uma atividade quando recebe o recurso extraordinário ou o recurso especial. Vamos ficar só no recurso especial, porque a gente também, não sei quanto tempo a gente tem, Welton, até que horas a gente tem que fazer? Até às 8, né? Vamos fazer até às 8 esse bate-papo e aí... Fechou. Então, vejam, primeiro, uma coisa que a gente tem que entender é o juízo de admissibilidade. Então, a presidência ou vice-presidência do tribunal local realiza juízo de admissibilidade do recurso especial. Então, por exemplo, ele vai poder dizer, o presidente ou vice-presidente do tribunal local, falta pré-questionamento, portanto, o recurso especial é inadmissível. O recurso especial é intempestivo, né? Então, por isso, ele é inadmissível. O recurso especial não houve, sei lá, recolhimento de custas, por exemplo, né? E, portanto, faltou preparo, o recurso é deserto, logo inadmissível, né? E assim sucessivamente. Todas essas questões relacionadas aos requisitos de admissibilidade do recurso especial e assim também do recurso extraordinário vão poder ser verificadas pela presidência ou vice-presidência do tribunal local. Então, vejam, ele, então, vai realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, vai remeter o feito ao STJ ou ao Supremo ou ao STJ. Tá certo? Agora, vejam, se no juízo de admissibilidade, a presidência ou vice-presidência do tribunal local, né, proferir uma decisão em sentido negativo, ou seja, uma decisão de inadmissibilidade, aí, então, caberá o agravo ao Tribunal Superior nos termos do artigo 1042. É o chamado ARESP, né? No caso do recurso especial, ou AREST, no caso do recurso extraordinário. Notem que aqui estamos falando de admissibilidade, de verificação da presença dos requisitos do recurso extraordinário e do recurso especial.
Agora, outra atividade é desempenhada pela presidência ou vice-presidência do tribunal local, e essa atividade pode levar ao que a lei chama de negativa de seguimento. Negativa, que está aqui no inciso 1º. Quando é que há negativa de seguimento? A hipótese mais comum em relação a recurso especial está aqui na linha B, né? A presidência ou vice-presidência do tribunal local poderá negar seguimento, poderá não, deverá, diz a lei, né? Negar seguimento a recurso extraordinário ou recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo ou do STJ, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos. Então, no julgamento de um recurso especial repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça firmou uma determinada tese lá, né? E o tribunal local, por exemplo, a primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, proferiu um acórdão que supostamente está em conformidade com essa tese. Daí, se a parte interpõe recurso especial contra esse acórdão, aí então caberá à presidência do tribunal local negar seguimento, diz a lei, a esse recurso especial. Percebam vocês, pessoal, isso é muito importante, que a lei, portanto, usa a expressão negar seguimento com um propósito e não admitir com outro propósito. São coisas diferentes. E no caso de negativa de admissibilidade, de inadmissibilidade, cabe o agravo do artigo 1042. E no caso de negativa de seguimento, aí vejam o que diz o parágrafo 2º desse mesmo artigo. Da decisão proferida com fundamento dos incisos 1 e 3, primeiro e terceiro, caberá agravo interno nos termos do artigo 1021. Né? E essa hipótese a que a gente acabou de se referir está aqui no inciso 1º. Então, nesse caso, né, da negativa não de admissibilidade, mas da negativa de seguimento, o recurso cabível contra a decisão proferida pela presidência ou vice-presidência do tribunal local é o recurso de agravo interno, que vai ser julgado pelo órgão indicado pelo tribunal. Então, por exemplo, órgão especial do Tribunal de Justiça X. Né? Aí a questão, a gente vai ter que consultar o regimento interno de cada tribunal para ver qual é o órgão colegiado competente. Professor. Agora, pode falar, que daí eu já vou entrar aqui numa pergunta que foi feita... Tá, vamos lá. Duas coisinhas. Vamos aproveitar essa oportunidade, se o senhor tiver disponibilidade, e podemos estender um pouquinho, sem pressa, podemos estender um pouco, meia hora, 20 minutos. Pode ficar tranquilo em relação ao tempo. Um detalhe importante, né, aí nesse ponto que o senhor está tocando, assim, muitas vezes o advogado acaba fazendo um recurso especial, ele não sobe, né, ele é inadmitido, e o advogado acaba entrando com um agravo do 1042. Olha, tem uma grande diferença, né? Esse artigo 1030, ele tem uma diferença, assim, monstruosa. É o que eu falo para todos os meus alunos. Na minha prova, é certeza que vai cair uma pergunta, viu, professor? Uhum. Qual a diferença do agravo interno para o agravo do 1042? Isso é fato. E se colocar inverter, tá errado. Tá errado. Por quê? Os papéis são completamente diferentes, né? O agravo interno, né, é você levar para o colegiado, né, um órgão que está ali no tribunal. Já o agravo do 1042 é aquele que força, né, a admissibilidade lá para cima, né? Então, muitas vezes o advogado acaba errando na interposição do RESP e acaba errando no agravo, né? Então, o ponto do processo civil, para quem acaba atuando nessa parte aí dos tribunais superiores, isso daí é uma diferença absurda. Inclusive, Welton, na verdade, assim, os colegas advogados, eles se valem do agravo do 1042
Talvez porque a própria lei não é muito clara, né? Porque quando a gente pensa em agravo interno, e a gente vai lá no artigo 1021, eu vou colocar na tela aqui para vocês também, de novo, o artigo 1021. Veja, o artigo 1021 do CPC, não coloquei na tela ainda, deixa eu colocar aqui. Agora apareceu na tela, né? Veja, sim. O artigo 1021 do CPC, ele usa a seguinte expressão: contra a decisão proferida pelo relator. Percebam, o artigo 1021, quando fala do agravo interno, ele não fala contra a decisão proferida pelo relator ou pela presidência ou vice-presidência do tribunal nas hipóteses do artigo 1030. Não, ele não fala isso. Por quê? Porque o artigo 1030 foi alterado depois. Percebam vocês que o artigo 1021 não teve sua redação corrigida. Então, muita gente acha que o agravo interno, de acordo com o CPC em vigor, ele vale só para ser interposto contra a decisão do relator. E, na verdade, o âmbito do agravo interno é muito mais amplo agora, o âmbito de cabimento, após a reforma da lei de 2016. Né? Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, e agora eu quero voltar aqui no artigo 1030, porque vejam, a gente disse ali, né? Da decisão, está aqui, no parágrafo 2º do artigo 1030, da decisão proferida com fundamento dos incisos 1º e 3º, caberá agravo interno dos termos do artigo 1021. Ok. Esse agravo interno não é interposto contra a decisão do relator, é decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal. Daí, no regimento de cada tribunal, nós vamos ter que verificar qual é o órgão competente para julgar este agravo interposto contra a decisão da presidência ou vice-presidência. Sinceramente, eu não me lembro agora como que está aí no regimento do TRF da Terceira Região e do TJ de São Paulo, por exemplo. Mas muitas vezes é um órgão especial ou um órgão correspondente, um órgão mais amplo, né? Órgão mais abrangente, etc. Enfim, depende do regimento interno do tribunal. O que é que vai acontecer depois, pessoal? E aqui uma outra coisa importante que tem a ver com mais uma ou duas perguntas que foram feitas ali no bate-papo. Esse agravo interno interposto contra essa decisão aqui do parágrafo 2º vai ser julgado por este órgão indicado pelo regimento interno. Vou usar aqui, por exemplo, o órgão especial do Tribunal de Justiça. Esse órgão especial do Tribunal de Justiça vai proferir um outro acórdão, certo? Esse outro acórdão, aí então nós vamos entrar em outra questão aqui. Esse outro acórdão pode, a nosso ver, a meu ver, eu que sou advogado do recorrente, eu que entrei com o agravo interno, esse acórdão, a nosso ver, pode, mais uma vez, errar. Porque, veja, quando é que a gente se depara com esse problema? Por exemplo, tem uma tese firmada no repetitivo que fala sobre interpretação ou sentido de cláusulas em contrato de arrendamento mercantil. Mas eu quero demonstrar no meu recurso especial que aquela tese não se aplica ao meu caso. Porque o meu caso é arrendamento mercantil, mas é um arrendamento mercantil diferente. É um arrendamento mercantil que submete a um outro regime legal, por exemplo. Né? Então, eu estou querendo fazer uma distinção. Aquilo que o pessoal gosta de usar a expressão em inglês, distinction, né? Que inclusive alguém colocou ali no bate-papo. Se eu interpuser, portanto, esse recurso especial, né? Se eu interpuser o recurso especial apresentando distinction, a presidência do tribunal local não aceitar isso e aplicar ali o artigo 1030, eu interpuser o agravo interno com base no parágrafo 2º do artigo 1030 e o órgão especial do tribunal rejeitar o meu agravo interno, aí então, a meu ver, e ao ver do STJ até o começo deste ano, caberia reclamação com base no parágrafo 5º do artigo 988, inciso 2º. Por quê? Porque, assim como o artigo 1030 foi alterado pela lei de 2016, também o artigo 988 foi alterado pela lei de 2016. Mas, né, passou a prever o parágrafo 5º o seguinte: é inadmissível a reclamação da inciso 2º, proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinários repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Nesse caso, a gente está diante de um recurso especial repetitivo. E a gente, então, o que a gente fazia até janeiro deste ano?
nós entrávamos com reclamação contra o acórdão, nesse exemplo meu aqui, do órgão especial do Tribunal de Justiça, que errou ao aplicar o precedente. Era assim, como eu disse, até janeiro deste ano. Em fevereiro, o Superior Tribunal de Justiça mudou de interpretação. Em fevereiro, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, né, de que não cabe reclamação contra acórdão, ainda que seja o acórdão que julga esse agravo interno de que estamos falando aqui, né, para o controle dos repetitivos, para verificar se o tribunal local está respeitando ou não respeitando o repetitivo. A relatora desse acórdão é a ministra Fátima Nancy Andrighi, e ela, durante o voto no seu acórdão, ela disse o seguinte, ela disse, olha, não tem saída. A questão vai ser resolvida apenas na instância local. Não cabe mais reclamação. Isso, aí sim, a meu ver, nós estamos diante de uma jurisprudência defensiva. Porque o artigo 988 não diz isso. O artigo 988 admite a reclamação após o esgotamento da instância local. Então, se eu esgotei a instância local, a reclamação é admissível, de acordo com a lei, né? Mas o STJ, a partir dessa decisão, proferida, como disse, em fevereiro, passou a entender que não cabe mais a reclamação. E não cabendo mais a reclamação, né, o controle, esse ajuste fino, digamos, em relação ao precedente, a saber se o precedente foi violado ou não, saber se o precedente tem que evoluir ou não, isso vai ser realizado só na instância local. Isso é algo muito ruim. Importante, o Supremo Tribunal Federal não entende do mesmo modo. Pelo menos até agora, né, o Supremo Tribunal Federal vem admitindo reclamação quando desrespeitada a tese firmada num recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, por exemplo. Tá? Então, tem esses dois entendimentos. O que a parte vai fazer nesse caso do recurso especial? Ela não tem muita saída, né? Ela vai ter que torcer para o recurso especial dela ser admitido, né? Então, ganha em importância a atuação do advogado perante o tribunal local. Então, ela vai trabalhar para que o seu recurso especial seja admitido mesmo, porque se não for, se lhe for negado seguimento com base nesse inciso 1º do artigo 1030, fica difícil fazer com que a questão chegue ao Tribunal Superior. Daí, se houver um erro, a ela vai sobrar apenas entrar com a ação rescisória depois. O artigo 966 do CPC vai admitir a ação rescisória em situações assim. Professor, o doutor Henri Attic, nosso vice-presidente aqui da OAB, e já vamos caminhando para o final, o doutor Henri é doutor em Direito Constitucional, é professor aqui na nossa comarca também, e ele tem uma questão. E, assim, eu vejo que tem muitas outras questões aqui, mas, infelizmente, nós vamos caminhando para o fim, porque, para não abusar muito do professor Medina, né, que já dispôs aí de um tempinho para bater um papo com a gente aqui. Então, assim, doutor Henri, fica à vontade, faça a pergunta e aí caminharemos para o fim. Bom, boa noite a todas e a todos. Eu não vou me alongar até pelo avançar da hora e para, como o Dr. Welton colocou, não abusar mais ainda do professor Medina. Mas eu não poderia deixar de, antes do mais, cumprimentar o nosso presidente Marcelo Henrique, parabenizar o Dr. Welton Velasco e a Comissão de Direito Processual Civil, que vem sendo aí conduzida por ele magistralmente, por mais um grupo de estudo excelente. Também cumprimentar aqui todos os advogados, os coordenadores de comissão. Vejo aqui alguns deles, Dr. Francisco Eudes, Dr. Nelson Finotti, nosso presidente da ESA aqui na localidade, Dr. David Martini, Robson Toledo, eu tinha visto a doutora Vanessa Lucchesi também, enfim, alguns não estão com as fotos e com os vídeos, então, enfim, quero cumprimentar absolutamente a todos. Professor Medina, somos colegas de PUC, fui orientado pelo professor Luiz Alberto de Araújo, tive aula com a doutora Tereza Alvim, que eu tive a curiosidade de
dar uma olhada no seu currículo Lattes e vi que foi a sua orientadora. E a minha dúvida eu deixei propositalmente para o final, porque, como o Dr. Wellton colocou, não sou processualista e, portanto, não me atreveria neste foro a falar sobre qualquer questão de direito processual, até porque não teria qualidade suficiente para isso. Mas a minha dúvida é fazer uma análise, e por isso disse que de propósito deixei ao final, fazer uma análise quanto ao recurso especial e recurso extraordinário em si, a função deles, e o princípio do duplo grau de jurisdição. Ou seja, a ideia é, num primeiro momento, que de fato nem todas as questões cheguem ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Então, uma primeira, na verdade, são várias dúvidas que se relacionam. A primeira parte dela seria, nós temos recursos chegando às cortes superiores em demasia ou não? Deveriam chegar ainda mais recursos do que chegam. Haja vista que, de fato, nós temos duplo grau e não triplo ou quádruplo grau de jurisdição. E nesse sentido, se nós temos poucos recursos e nós mencionamos sempre jurisprudência defensiva, tanto no STJ quanto no STF, como é que nós corrigiríamos isso em termos de justiça? E aí eu fico com a questão, será que nossos tribunais superiores não são muito exclusivos, porque nós temos apenas 11 membros no Supremo Tribunal Federal? Será que não poderíamos ampliar a composição do Supremo Tribunal Federal? E, apesar de na Suprema Corte Americana ainda serem menos juízes, né? E julgarem menos processos também. E no STJ ainda isso nem passaria por emenda constitucional, já vista que o caput do artigo 104 diz que o STJ vai ter no mínimo 33 ministros. Se optou por ter 33, mas poderia ter mais mesmo sem alteração da Constituição. Para alterar a composição do Supremo, para aumentar o número, teríamos que mudar a Constituição. Mas o STJ nem isso seria necessário. Então, eu queria só a sua opinião mesmo sobre essa celeuma em si. Obrigado. Obrigado, doutor Henry. Ótima questão, hein? E difícil. Eu vou tentar responder aqui bem rápido. Primeiríssimo lugar, nós aqui no Brasil, nós temos o hábito, um mau hábito, péssimo hábito, de sermos muito facilmente capturados culturalmente. O que eu quero dizer com isso? Nós vivemos copiando tudo, né? E nós fazemos cópias de muitos institutos jurídicos existentes no direito estrangeiro, não raro sem fazer as adaptações necessárias, né? Então, por exemplo, eu disse lá no comecinho, né, desse bate-papo, que o recurso extraordinário e o recurso especial que nós temos hoje, eles são a evolução, por assim dizer, do primeiro recurso extraordinário que nós tivemos no direito brasileiro, lá no centenas de anos atrás já, né? E aquele modelo que nós tivemos no começo era uma cópia ipsis literis do texto que existia no direito norte-americano. Ora, é evidente que isso não ia dar certo, como não deu certo até hoje. Então, os nossos tribunais superiores vivem em crise por conta da quantidade de processos que existem lá. E por que isso é assim? Porque, veja, como é que funciona o direito federal norte-americano? Lá nos Estados Unidos, eu lembro, aqueles de vocês que já estiveram por lá, você vai passear em Nova York, você atravessa a ponte e você já está lá em New Jersey. E a legislação para um monte de coisa em New Jersey é diferente de Nova York, que são dois estados diferentes. As regras de casamento são diferentes a depender do estado. Em 2013, eu estive estudando na Columbia Law School em Nova York. E nesse ano de 2013, naquele ano de 2013, estava em discussão o tema da possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo. E o que é que eles tinham lá? 50 estados, alguns estados não falavam nada, alguns estados permitiam o casamento entre pessoas do mesmo sexo e alguns estados proibiam o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ora, nós sabemos que lá tem estado que tem pena de morte, tem estado que não tem pena de morte, tem estado que permite aborto, tem estado que não fala nada, tem estado que proíbe aborto.
Eu estou citando alguns temas sensíveis. Em alguns estados, a exigência para responsabilização civil em acidente de trânsito é X, em outros estados é Y. Então, esses exemplos que eu mencionei aqui são todos exemplos de situações que no Brasil só poderiam ser disciplinados por lei federal, né? Não por lei estadual, por exemplo. Então, aqui no Brasil, o direito federal é muito mais amplo que o direito federal norte-americano. A Constituição brasileira, o professor sabe, a doutrina a qualifica como uma Constituição analítica. A Constituição brasileira trata de praticamente tudo da nossa vida, né? Eu acho que não deve ter assunto da minha vida pessoal, da sua vida pessoal de vocês, dos contratos, tudo tem ali, né? Por exemplo, não tem regra relacionada ao pessoal que é da área de tributário, não tem na Constituição norte-americana uma disciplina de direito tributário, talvez você identifique ali um outro princípio, mas não tem uma disciplina como a nossa de direito tributário, né? Não tem na Constituição norte-americana regras como, sei lá, aqui no Brasil a gente fica discutindo se o livro eletrônico é livro ou não é livro para fins da incidência do tributo A, do tributo B, etc., né? Então, esse tipo de discussão jamais chegaria à Corte Suprema norte-americana. Então, às vezes eu vejo o pessoal falando assim, olha que absurdo, a Corte Suprema norte-americana julga só 100 processos por ano, e aqui no Brasil teria que ser assim também. Olha, aqui no Brasil não vai dar para ser assim. A não ser que eu aceite a criação desses filtros, como nós temos criado ao longo do tempo aqui no Brasil. Então, por exemplo, a repercussão geral da questão constitucional é um exemplo. Filtro é uma expressão horrível, né? Mas é o que o pessoal gosta de usar, né? Com a criação desse requisito, um monte de questões constitucionais não vão para o Supremo Tribunal Federal mais. Daí essas questões constitucionais, elas acabam sendo julgadas só no nível dos estados ou no nível dos tribunais locais, dos tribunais regionais federais, né? Se for aprovado aquele requisito da relevância da questão federal para o recurso especial, vai ser a mesma coisa para o recurso especial também. Então, por exemplo, eu li uma entrevista um tempo atrás de um ministro em que ele dizia assim, olha, não faz sentido todas as questões de direito do consumidor virem para o STJ, por exemplo. Então, se o STJ firmar a orientação de que direito do consumidor não tem relevância, porque o nome do requisito é esse, relevância da questão federal. Então, não é a questão federal relevante relacionada a direito do consumidor, né? Aí não vai caber mais recurso especial para discutir direito do consumidor. Qual vai ser a consequência? A consequência vai ser a estadualização do direito federal. Porque na medida em que não cabe mais recurso especial para uniformizar a inteligência da lei federal, aquelas questões vão ser resolvidas só na instância local, né? Agora, veja, com essas críticas que eu faço, eu não estou querendo dizer que o STJ e o Supremo tem que observar o duplo grau de jurisdição. Na verdade, esse princípio não vale para o STJ e o Supremo Tribunal Federal. O duplo grau de jurisdição ele só se realiza em primeiro e segundo grau, né? Um exemplo para a gente demonstrar como é que o princípio se manifesta em relação ao STJ, aqueles que advogam no direito penal certamente usam com mais frequência, e aqueles que advogam no direito administrativo e tributário também, é a hipótese do recurso ordinário constitucional, né, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, que rejeita o mandado de segurança quando o mandado de segurança é de competência originária desse tribunal, né? Então, espero que eu não esteja errando no exemplo aqui, mas se eu entro com o mandado de segurança, contrato do governador, salvo engano, esse mandado de segurança se impetrado no Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, e se ele for rejeitado no Tribunal de Justiça de São Paulo, cabe recurso ordinário. E o recurso ordinário ele é mais parecido com a apelação do que com o recurso especial. E daí, nesse caso, eu vou ter a manifestação do duplo grau de jurisdição. Agora, o recurso especial não é manifestação do duplo grau, né? Aliás, a sua observação é muito oportuna, porque muita gente diz assim, aqui no Brasil tem 4 graus de jurisdição. Mais ou menos, né? Não é exatamente isso, né? Eu não sei se eu respondi, doutor Henry, de maneira adequada. Veja, pessoal, num dos comentários aqui eu escrevi, às 7h56, eu escrevi ali,
o meu e-mail para vocês, tá certo? Se vocês preferirem, assim como o Elton fez, né, vocês podem falar comigo pelas redes sociais. Às vezes eu não respondo na hora, mas eu respondo, tá? Fiquem à vontade para falar comigo sobre vários... Eu adoro discutir, conversar sobre direito. Tem muito mais coisa para a gente conversar sobre essa matéria, né, Elton? Mas não dá tempo de a gente conversar sobre tudo e passou de 1 hora o pessoal já começa a ficar cansado também. Então, eu mais uma vez agradeço a gentileza do convite, né, na pessoa do presidente Marcelo, do vice-presidente Henri e também do Elton, que fez o convite gentilíssimo. E me coloco à disposição de vocês. Em outras ocasiões, a gente pode combinar outro dia, quem sabe. E se a gente não se encontrar aqui, né, fiquem à vontade para entrar em contato comigo por e-mail ou pelas redes sociais, tá bom? Mais uma vez, obrigado, pessoal. Professor Medina, não tenho nem palavras, viu? Não tenho nem palavras. Eu que assisti sua aula na pós-graduação lá em 2011 e comprei o seu CPC comentado, né? Até então do CPC de 73. Até te mandei uma foto da coleção, né? Da coleção que tem lá, acho que 3 volumes. E, assim, para nós processualistas e para os demais colegas, eu acho que esse grupo de estudo foi memorável. Foi memorável. Nós estamos gravando, né? Em breve colocaremos aí no YouTube da própria OAB. Eu vi colegas aqui de fora, colegas de Dourados, Mato Grosso do Sul, do Rio Grande do Sul. Então, assim, que bom que a OAB de Rio Preto está conseguindo fazer esse grupo de estudo e que temos a oportunidade, infelizmente, por videoconferência, mas felizmente, com certeza, faremos o convite para vir aqui na nossa comarca fazer um bate-papo. Mas desde já eu agradeço a todos os presentes. Nós chegamos a 87 participantes. É um tema de extrema importância e agradeço a todos os presentes, a todo mundo da comissão, a professores aqui da comarca, ao Dr. Marcelo Henrique, ao Dr. Henri, a todo mundo que, de certa forma, contribuiu para esse grupo de estudo. Dr. Marcelo, obrigado e fique à vontade para as considerações finais. Dr. Medina, obrigado mais uma vez, viu? Agradeço, obrigado. Eu só quero, já em razão do avançar da hora, agradecer reiteradamente o professor Medina por ter aceito o convite do Dr. Elton Velasco, que está conduzindo muito bem essa comissão, e estar aqui conosco nesta início de noite de quarta-feira, e que já fica aqui o convite, Dr. Medina, para estar em outros momentos. Professor Velasco, se você depois, mas daqui 30 dias, 60 dias, 90 dias, não sei, fica para a participação aqui na plataforma Zoom, mas também presencialmente, quando o professor Medina quiser vir, estamos aqui à disposição. Né? Quero também agradecer a presença, eu estou vendo como o Dr. Henri Ati, que fez referência, vários coordenadores aqui presentes, Dr. David Martini, Francisco Eudes, estou vendo o Dr. Orlando Gaia, da Advocacia Pública, da doutora Vanessa Lucchesi, né, o Dr. Nelson Finotti, o nosso coordenador aqui da ESA, muito obrigado pela presença. Já foi coordenador desta comissão pela nossa subseção, aliás, o primeiro coordenador desta subseção, Dr. Robson Toledo, Dr. Renato Chiodo, enfim, eu estou aqui passando para ver, estou vendo colegas aqui, João Rafael, o Dr. José Senhorinho, muito obrigado pela doutora Joyce, muito obrigado, doutor Juliano, muito obrigado por todos estarem conosco, apoiando a nossa 22ª subseção, OAB de todos nós. Por isso, professor Medina, eu tenho dito aqui, a OAB é nossa e vamos usar dessa instituição que é nossa. Muito obrigado e declaro encerrado e o agradecimento a todos. Parabéns a todos, uma boa noite, que fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, professor. Obrigado. Boa noite, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.